Todo mundo quer ser feliz, mas quase ninguém sabe o que é isso nos dias de hoje. Ainda assim, todo mundo fala em felicidade. Você também quer ser feliz e isso é ótimo. E o mundo pós-moderno tem uma receita pronta para você: dinheiro, prazer, aprovação social com status e ausência total de problemas. Pergunte o que é ser feliz para 10 pessoas e veja que as respostas vão ser praticamente as mesmas. Só tem um detalhe: essa receita não funciona. Nunca tivemos tanto conforto material e, ao mesmo tempo, tanta ansiedade, depressão e vazio existencial. O conceito de felicidade moderna costuma ser definido assim: estou feliz porque me sinto bem. Olha a diferença. A pergunta no mundo antigo era: para onde a sua vida está caminhando? A pergunta moderna é: como você está se sentindo agora? São perguntas muito diferentes. E escolher qual você vai responder muda a sua vida. Jesus disse que felizes os que choram. Parece uma contradição. Como encontrar felicidade com tanta conta para pagar, problemas para resolver em um mundo cheio de incertezas e injustiças? Olha a vida que a gente leva. Meu ponto nesse vídeo é simples. O que importa são duas palavras. É entre estar orientado ou desorientado. E quando você entender isso, vai perceber por que felicidade pelos padrões modernos é impossível. Eu assisti um vídeo do Luiz Pondé dizendo que felicidade não existe, que ela é inalcançável. Schopenhauer dizia a mesma coisa, que o desejo humano é insaciável, que nunca paramos de desejar mais e mais. Então a felicidade é impossível. E sabe o que é curioso? Eles estão certos. Mas certos sobre o que exatamente? Pondé e Schopenhauer estão destruindo o conceito de felicidade como prazer contínuo, como satisfação permanente, e nesse sentido eles têm razão. Isso não existe e nunca vai existir. As pessoas procuram a felicidade dentro de si mesmas, não transcendem, e eu vou explicar esse ponto. E ficam presas num labirinto que não leva a lugar nenhum. Sabe aqueles ratinhos que ficam correndo numa gaiola giratória? Eu vou dar um exemplo concreto. As pessoas entram em relacionamentos focadas exclusivamente no eu. Eu quero alguém que me faça feliz. Eu quero satisfação. O parceiro deixa de ser um indivíduo para se tornar um fornecedor de bem-estar. A consequência? Busca-se o amor focado no retorno e, por isso, ele acaba. Mas antes de continuar, escuta isso. Felicidade não é sinônimo de alegria. Mas o mundo moderno confundiu as duas. Desde os anos 50, uma avalanche de mensagens foi reprogramando a nossa percepção. Cerveja virou alegria. Sexo virou amor. Dinheiro virou liberdade. Desde criança você aprende que isso tudo é ser feliz. Mas é impossível viver numa eterna festa na beira da piscina e você sabe disso. Ser traído por um amigo, ficar doente ou errar numa decisão não é privilégio dos mais pobres. A ideia de felicidade do mundo moderno é assim uma enganação, uma forma de anestesiar a dor, nunca de enfrentar. Gilberto Gil escreveu isso numa música. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor. É assim que muita gente vive, de prazeres momentâneos, para não encarar o vazio da alma. A alegria é um estado emocional, depende de circunstâncias, vai e vem. Quando as coisas estão bem, você sente alegria. Quando estão mal, a alegria some. E o oposto da alegria é a tristeza. Felicidade é outra coisa. É uma condição de vida, uma orientação, um modo de ser no mundo. Ela não depende de como você está se sentindo agora. De modo que o oposto da felicidade não é tristeza, é infelicidade. E infelicidade é uma vida desorientada, sem rumo, sem propósito e sem desenvolvimento. Isso significa que você pode estar triste e feliz ao mesmo tempo. Tente repetir essa frase e você vai achar estranho. Eu posso estar triste e feliz ao mesmo tempo. Mas não é estranho porque essas palavras pertencem a categorias completamente diferentes. As pessoas dizem, fiquei tão feliz com essa notícia. Não, você não ficou feliz, ficou alegre. Essa música me deixa feliz. Tá errado? Ela te deixa contente. A tradição clássica e cristã não está respondendo à pergunta como ser feliz do jeito que o mundo moderno faz. Ela está fazendo uma pergunta diferente.
Como crescer como ser humano? Qual a razão da minha existência? É por isso que eu digo que, apesar de todas as dificuldades que eu tenho, eu sou feliz. Mesmo às vezes triste, desanimado ou irritado, continuo sendo feliz. Todo mundo concorda que felicidade é viver uma boa vida e prosperar nela. Mas como se faz isso? Sócrates ensinava que uma boa vida exige autoconhecimento. Autoconhecimento pressupõe individualidade, e o mundo moderno oferece um padrão único para ser seguido por todos. Aristóteles disse que felicidade é florescimento. Não é prazer, não é conforto, não é satisfação imediata, como nos dias de hoje é oferecido, como sendo a solução para se ser feliz. Os estoicos ensinaram que você deve parar de viver em relação àquilo que você não controla. O mundo moderno quer te ensinar a controlar tudo, inclusive o que pensam de você. Por isso você deixa de ser você para agradar aos outros. 2.500 anos de história e hoje vivemos numa civilização que colocou tudo que a filosofia clássica ensinou de cabeça para baixo. Agora presta atenção nesse vídeo que eu fiz. Ouça o som das folhas de bambu. São alguns segundos apenas da sua atenção. Esse vídeo é a coisa mais parecida que eu encontrei com uma visão que eu tive no momento mais difícil da minha vida. Eu estava sozinho à noite no quarto, fechei os olhos e vi, com uma intensidade que não corresponde à imaginação porque era vivo demais para ser imaginação. Eu vi uma floresta de bambu típica daqui do Japão, exatamente assim, balançando com o vento. Eu não sei explicar o que foi aquilo, ou sei, mas eu não quero dizer agora. O que eu quero dizer é o que fez comigo. Me deu uma paz que eu nunca tinha sentido em nenhum outro momento da minha vida. Uma paz que não fazia sentido nenhum dado a tudo que eu estava vivendo naquela época. Essa epifania me fez pensar na felicidade que eu estava vivendo nesse momento, mesmo estando triste. Jesus abre o Sermão da Montanha falando em bem-aventurança, que significa felicidade. Mas ele diz, bem-aventurados os que choram. Como assim? Essa palavra vem do latim ventura, que significa coisas que estão por vir. O destino, o futuro. Bem-aventurado é alguém cuja vida está caminhando na direção certa. É alguém que, olhando para frente, tem razão de acreditar. Percebe a diferença? Felicidade moderna olha para dentro. Como estou me sentindo agora? Bem-aventurança olha para frente, para onde estou indo. E é exatamente por isso que Jesus pode dizer que os que choram são bem-aventurados, porque ele não está avaliando o estado emocional deles, está avaliando a direção da vida deles. No grego original do texto de Mateus, a palavra usada é makarios. Essa palavra era usada para descrever os deuses, porque eles estavam livres das misérias humanas. Mateus escreveu em grego, mas Jesus provavelmente falou em aramaico. E em aramaico, a palavra que Jesus usou foi possivelmente tubwaihon. Essa palavra não significa simplesmente você é feliz. Ela traz também uma ideia de movimento. Carrega o sentido de dar um passo à frente, de progredir, de colocar-se a caminho. Percebe o que acontece aqui? A gente começa a entender que a felicidade não é onde você chega, é a direção em que você caminha. É por isso que eu digo que felicidade é equilíbrio. É saber quem você é, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. No latim, a raiz da palavra felicidade é felix, mas felix não significava simplesmente feliz. Significava também fértil, fecundo, produtivo. Está ligado à ideia de nutrir, de fazer germinar, de florescer. Na filosofia grega, em Aristóteles, nós temos a eudaimonia, traduzida como felicidade, mas que significa o florescimento humano alcançado através de uma vida vivida com virtude. É ação, atitude, é justiça, honestidade, paciência, temperança, coragem na lida do dia a dia. O Salmo 1 começa assim, bem-aventurado o homem. E o hebraico usa ashrei, que significa feliz, mas que também carrega o sentido de seguir em frente, de caminhar reto, de progredir ou ser guiado pelo caminho correto. Mais uma vez, movimento em direção a algo. Félix, Macarios, Tubwaihum, eudaimonia, ashrei, bem-aventurado. 6 palavras de tradições diferentes apontando para uma mesma ideia. A felicidade é uma vida orientada para um bem maior, além de você.
É a direção em que você caminha e os frutos que você gera enquanto caminha. Já que moro no Japão, felicidade em japonês é shiawase. E o desenho desse kanji era a representação de um broto de uma planta nascendo da terra, que é o sinal de uma boa colheita, mas principalmente de algemas de madeira ou metal usadas para prender os prisioneiros de guerra. A imagem de alguém que poderia estar preso, condenado, mas é poupado. Tem também uma outra palavra mais conceitual e filosófica que é kofuku. Esse kanji é feito de um lado que lembra um altar e do outro um recipiente cheio de grãos em abundância. É a imagem de uma oferenda derramada diante de Deus pedindo bênção. É a felicidade como bênção recebida. Em outras palavras, felicidade como libertação e como fruto que nasce. Uma bênção de Deus. Por isso é importante saber o verdadeiro significado das palavras, porque elas moldam o seu pensamento e os seus pensamentos moldam a sua vida. Quando a sociedade pós-moderna esvazia os conceitos, ela atrofia a nossa capacidade de refletir e decidir. Os antigos entendiam isso. O imperador estoico Marco Aurélio disse: "A alma se tinge com a cor dos seus pensamentos." Os antigos ensinavam: não se apegue ao material, não dependa da opinião dos outros, aceite a dor como parte da vida, não tema a morte. E o nosso mundo de hoje responde: acumule o máximo que você puder, você só vale se tiver seguidores, entupa-se de remédios, mas nunca fique triste, faça de tudo para parecer jovem e imortal. E veja o paradoxo que a gente vive. Uma civilização que tenta vencer a morte com tecnologia e criogenia, mas não consegue dormir sem ansiolíticos. A Bíblia diz: o espírito abatido seca os ossos. E Platão disse que quando a alma está doente, ela transmite a sua perturbação ao corpo. O problema não é que a felicidade seja impossível, o problema é que todo mundo está buscando no lugar errado. Agostinho de Hipona, que antes de se tornar um dos maiores pensadores do cristianismo, foi um homem que buscou felicidade em todos os lugares errados possíveis, escreveu uma frase linda: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti." Existe uma direção certa para o desejo humano, e quando você aponta o desejo na direção errada, você pode ter tudo e não ter nada. E quando você aponta na direção certa, você pode ter muito pouco e ter tudo. E aqui a gente chega no centro da questão. A estrutura de felicidade pós-moderna falha por um erro de engenharia. Ela é centrada no ego. Eu com dinheiro, eu com validação, eu com estética, eu com satisfação. O problema é que o ego é um buraco negro. Quanto mais você o alimenta, mais ele cresce e mais faminto ele fica. A felicidade para os antigos era uma forma de vida orientada para algo maior que o próprio indivíduo. Isso se chama transcendência. Viktor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto, disse que a felicidade é um efeito colateral de nos dedicarmos a uma causa maior do que nós mesmos. Por isso eu digo sempre: a melhor forma de viver para você é não viver para você. É contraintuitivo, mas é a realidade da alma humana. Seja para um cristão que encontra isso na imitação de Cristo, seja para um não cristão que encontra isso no altruísmo ou no dever, na responsabilidade com a sua família. E aqui entra Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas atenção, se você busca o reino de Deus de olho nas coisas que serão acrescentadas, você não está buscando o reino de Deus. Você está usando Deus como estratégia. Jesus já sabia disso, e no Evangelho de João, capítulo 6, depois do milagre dos pães e dos peixes, a multidão o perseguia freneticamente. E ele, que lê a estrutura da mente humana, disse: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Satisfação pessoal não é transcendência. Se você faz o bem esperando validação social, a busca deixou de ser sincera. Se você ama alguém para curar a sua própria carência, você está usando o outro como ferramenta. A felicidade autêntica é um presente entregue a quem teve a coragem de esquecer de si mesmo para se dedicar a algo ou a alguém além de si. Há alguns anos, uma imagem se espalhou pela internet. Um pássaro que abriga seus filhotes sob uma rocha no meio de uma tempestade. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, é encontrar refúgio mesmo no meio do caos.
Quando eu fechei os olhos naquela noite e vi a floresta de bambu, eu não estava bem. Eu estava longe de estar bem. E ainda assim o que eu senti foi paz. Uma paz que não fazia sentido nenhum dado tudo que eu estava vivendo. Eu não consigo explicar isso, eu só consigo testemunhar. Porque isso é uma coisa que só quem viveu consegue entender. Nos momentos de maior dificuldade, aqueles que você jamais escolheria viver, a presença de Deus se torna mais real, mais próxima, mais intensa do que em qualquer outro momento. E muitos que passaram por isso chegam à mesma conclusão. O maior benefício daquele período foi o maior contato com Deus. E aí a frase "felizes os que choram" deixa de ser um enigma e passa a fazer todo sentido. Então, deixa eu te dizer com todas as letras, a distinção que importa não é entre feliz e infeliz no sentido que o mundo usa, é entre estar orientado ou desorientado. É entre quem sabe para onde está indo e quem está correndo sem direção. A felicidade verdadeira não depende da ausência de problemas, depende da presença de virtude, coragem para enfrentar, paciência para esperar, fortaleza para suportar, e depende de você saber quem você é e viver de acordo com isso. Por isso, Jesus inverteu a lógica do mundo e disse: felizes os que choram. Ele está revelando que é através da humildade e do reconhecimento da nossa fraqueza que encontramos conexão profunda com Deus e com o próximo. A verdadeira felicidade vem quando você para de perseguir prazer e alegria e começa a perseguir o bem. Quando você para de perguntar como posso ser feliz e começa a perguntar como posso melhorar como ser humano. A melhor forma de viver para você é não viver para você. E mesmo sabendo que existe injustiça, me dedicar a tudo que eu faço com todas as minhas forças. Tentar, na medida do possível, estar em paz com todas as pessoas. Amar a mulher que Deus me deu e os meus filhos, herança de Deus. E esse é o meu filhão chegando de Tóquio. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.